Na nossa aula de ciências dessa semana, nós iremos dar continuidade ao estudo da citologia, ao estudo das células. Nesse contexto, na nossa última aula, nós falamos dos dois seres vivos existentes, que são celulares, que têm a presença de células, que são os seres vivos unicelulares, que toda a sua atividade desenvolve através de uma única célula, e os seres vivos pluricelulares, no qual a sua atividade ou seu corpo é formado pela junção de células. Definimos também quais são as características básicas dos seres unicelulares e dos seres pluricelulares. Nessa presente aula, nós vamos falar exclusivamente do tipo de célula que um ser unicelular apresenta. Um ser unicelular, ele apresenta uma célula denominada procarionte. Essa célula procarionte, ela apresenta uma estrutura simples, levando em consideração que a mesma é a célula mais antiga existente no planeta Terra. Desta forma, a sua parte externa é formada por uma estrutura chamada parede celular. Essa parede celular, ela delimita qual vai ser o formato da nossa célula procarionte, bem como determina a proteção contra algum fator externo, contra algum micro-organismo ou contra qualquer outro agente que venha tentar matar o nosso indivíduo procarionte, que apresenta a célula procarionte. Ainda trabalhando a parte externa, de fora, a nossa célula procarionte, ela pode ser toda lisinha ou ter a presença de pelos ao longo de toda a sua superfície externa. Esses pelinhos, eles são denominados pili ou cílios. Ambos são sinônimos, mas o termo mais atual no nosso das ciências vai ser pili. O pili, ele auxilia a nossa célula procarionte a se locomover. Quando essa célula procarionte, ela ainda tem a necessidade de se locomover ainda mais rápido, ela desenvolve um pelo maior, que pode estar sozinho, em dois, em três ou em mais. Esses pelos maiores, eles recebem outro nome, que vai ser o flagelo. O flagelo vai ter a função de auxiliar a nossa célula procarionte a se locomover mais rápido. Então, o pili e o flagelo auxiliam na locomoção, a parede celular determina qual o formato da nossa célula, bem como determina a proteção. Agora vamos começar a trabalhar internamente na nossa célula procariontes. Abaixo da nossa parede celular existe uma outra camada. Essa outra camada, que fica abaixo da parede celular, ela chama membrana plasmática. A membrana plasmática auxilia a parede celular na proteção contra algum micro-organismo ou algum fator que tente matar a nossa célula procarionte e, da mesma forma, auxilia que substâncias consigam entrar dentro da célula. Nutrientes, por exemplo, consigam
entrar do meio externo para o meio interno da nossa célula procarionte. Além dessas estruturas, solto no meio da nossa célula, eu tenho uma estrutura que lembra muito a um rabisco. O que ela vai ser? Ela é chamada de material genético. Esse material genético, ele tem a função de transmitir as características que são ditas hereditárias, ou seja, ele tem a função de passar a característica dessa célula para a próxima geração ou, no caso de um indivíduo, para outro. Dentro da nossa célula ainda, eu tenho todo esse espaço que está preenchendo, que está na parte interna da nossa membrana plasmática. Essa estrutura é chamada de citoplasma. Ou citosol. O citoplasma ou citosol é a estrutura de preenchimento da célula. Além dela realizar o preenchimento da célula, auxilia a locomoção dos nutrientes que entraram dentro da célula para que a célula consiga produzir energia. Esse movimento em que o citoplasma mexe para transportar os nutrientes desse lado, por exemplo, para essa estrutura saiu daqui para chegar aqui, o nutriente, eu vou chamar de movimento ameboide. Movimento ameboide é, portanto, o movimento que o citoplasma realiza para conseguir transportar o nutriente de um lugar para outro até chegar na organela fundamental ou na estrutura fundamental para a produção de energia. Além dessa estrutura, aí dentro do nosso citoplasma, eu tenho uma organela celular. Atenção, é a única organela celular presente nas células procariontes. Organela lembra a órgão, seria o equivalente a um órgão em uma célula. Essas organelas celulares, elas ficam espalhadas no nosso citoplasma. Na nossa célula procarionte, eu tenho apenas uma organela celular, que é chamada de ribossomo. O ribossomo, ele tem a função de realizar a síntese de proteína. O que é uma síntese de proteína? Síntese é produção. Proteína, um composto, uma substância fundamental à vida, que nesse caso forma diversas estruturas e é utilizada na produção de energia. Então, síntese de proteína é produção de proteína. Por que a nossa célula procarionte produz proteína? Ela produz proteína para produzir energia. A energia de uma célula, ela tem um nome, que é abreviado pela nossa letra ATP, adenosina trifosfato. Fosfato, ele vai ser escrito com P, que é um elemento químico. Nesse caso, a energia produzida dentro da célula é chamada de ATP. A ATP só é produzido graças aos nutrientes que entram dentro da célula, que é facilitado a sua entrada pela membrana plasmática, transportado pelo nosso citoplasma. O ribossomo produz proteína, junta todas essas informações para a formação da molécula de ATP, que é a energia da célula. Calma aí, professora, é energia? Para que uma célula precisa de energia?
Uma célula precisa de energia para ela se desenvolver e para ela se reproduzir, para ela se dividir e dar a formação de uma outra célula. Vamos agora ver um esquema, um desenho para entender melhor as nossas estruturas das células procariontes. Nós estávamos vendo no quadro, as células procariontes, elas apresentam algumas estruturas que são fundamentais em sua formação. Toda essa estrutura em amarelo, representada na cor amarela, é a nossa parede celular. O que nós falamos mesmo que é a nossa parede celular? A parede celular, ela tem a função de determinar o formato da nossa célula, bem como proteger a célula contra um fator externo, algo que venha tentar matar o nosso organismo unicelular. Essa daqui, ela não foi representado os cílios ou o pile e nem o flagelo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma célula que tem todas essas estruturas. Então, essa representa a parede celular, que fornece o formato da célula e a proteção. Esse roxo é azul, eu não determino muito bem essa cor. Ela representa o nosso material genético. Esse material genético tá aqui, ó. Ele é disperso no citoplasma, ele está solto dentro do citoplasma. Esse material genético, ele tem a função de determinar as características hereditárias. Quais são as características que vão passar para a próxima geração? Quando essa célula se reproduzir, quais são as características que vão nascer, vamos falar assim, para os filhos dessas células, para a próxima geração dessa célula? Além desse material genético, tem as bolinhas. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o nosso desenho, para vocês verem mais nítido. Tem essas bolinhas soltas. Essas bolinhas, elas são os nossos ribossomos. Nós falamos que o ribossomo, ele é responsável pela síntese de proteína. O que é a síntese? Produção. Então, os ribossomos é a organela celular responsável pela produção de proteínas. Lembrando que o termo organela vai ser equivalente a órgãos da célula. Então, os ribossomos é a organela celular responsável pela síntese de proteína, ou seja, pela produção da proteína. Essa estrutura rosa que preenche a célula é a substância de preenchimento da célula. Qual que é o nome mesmo do material de preenchimento da nossa célula? Citoplasma. O citoplasma é o material de preenchimento da célula e que se movimenta pelo movimento chamado ameboide. Eu já vou mostrar para vocês como é. Além desse material de preenchimento, eu tenho esse outro rosa mais escuro que está abaixo da parede celular. Portanto, se ele está abaixo da parede celular, ele é chamado de membrana plasmática. Qual que é a função da nossa membrana plasmática? Ela tem a função de auxiliar a entrada de nutrientes na célula, bem como auxiliar na proteção da célula contra algum micro-organismo que venha tentar gerar algum dano ou até mesmo a morte desse organismo unicelular. Então, vamos aqui. Deixa eu pegar um protozoário. Imagem. Aqui. Vou selecionar essa imagem de protozoário, porque essa imagem é uma imagem fornecida por um microscópio. Ou seja, um protozoário dessa espécie é exatamente dessa forma. Esse protozoário não dá para a gente visualizar as estruturas internas, já que está dentro do animal. A gente consegue visualizar as estruturas externas do animal. Se vocês verificarem, o nosso protozoário, ele tem cheio de pelos.
na lateral dele, essas estruturas são pelos. Se vocês verificarem, o nosso protozoário, ele é cheinho de pile, ou seja, os pelos que auxiliam na locomoção. Então, esses pelinhos aqui, menores, vão ser o nosso pile, que auxilia o protozoário a se locomover mais rápido. Essa estrutura mais densa, mais grossa aqui na lateral é a nossa parede celular, que auxilia na proteção desse protozoário, para que um micro-organismo não consiga entrar e matar esse organismo. Vamos agora, deixa eu colocar uma outra célula procarionte. Vamos pegar essa daqui. Essa também é uma representação das nossas células procariontes. Eu tenho os pelos menores, que é o nosso pile, que auxilia na locomoção. Tenho o pelo maior, que é o flagelo, que também auxilia para a célula se locomover mais rápido. A estrutura que está na cor amarela, no qual os pelos estão grudados, é a nossa parede celular, que auxilia na proteção da célula, bem como no formato da célula. As pintinhas verdes, nós acabamos de falar que é o ribossomo, que é responsável pela produção de proteína, que forma a energia celular. A estrutura em roxo vai ser o nosso material genético, responsável, portanto, pela determinação hereditária. A parte verde, no qual estão as bolinhas, vão ser o nosso citoplasma, material de preenchimento, bem como de transporte de substâncias. E o verde, a nossa membrana plasmática, que auxilia na proteção da célula e na entrada de nutrientes dentro da célula. Então, independente de qual tipo de micro-organismo unicelular que nós estejamos falando, eles vão ter essas características. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, o movimento ameboide que o nosso citoplasma realiza para conseguir transportar nutrientes dentro de um organismo unicelular. Vou pegar um vídeo. Olha, esse é o nosso movimento ameboide. Uma parte do citoplasma, ele vai para frente e puxa o de trás. Ele vai para frente, puxando o de trás. Conforme esse citoplasma ele se movimenta dentro da célula, eu tenho o transporte de substância dentro da mesma. Então, esse é o nosso movimento ameboide que a célula procarionte realiza para transporte de nutrientes dentro dela mesma. Agora vamos ver a nossa ATP, que é a nossa energia celular. Eu disse para vocês que o ribossomo ele é responsável pela produção de proteína que auxilia na produção de energia celular. Que eu disse para vocês que a partir de agora, toda vez que vocês forem falar que a célula ela está produzindo energia, vocês vão começar a utilizar o termo correto. O nome correto dessa energia celular, da energia produzida dentro da célula. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar essa daqui, ó. Se vocês verificarem, o nome da imagem, ela chama trifosfato de adenosina, que é o mesmo que adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato, ela vai ser abreviada pela sigla ATP. ATP é, portanto, o nome destinado à energia produzida pela célula. Lá no ensino médio, vocês vão ver qual é as substâncias que são necessárias para se constituir uma única molécula de energia celular.
O que eu quero que vocês lembrem agora é que a nossa ATP, que ela tem esse formato estrutural, esse formato químico dentro do nosso corpo, que é a nossa adenosina trifosfato, ela é o nome correto da energia produzida pelas células. Agora vamos a alguns exemplos de seres procariontes, que é seres unicelulares. Olha, se eu pego, por exemplo, essa imagem e pergunto para vocês, quantos seres vivos eu tenho na imagem? Cada um desses é um ser vivo. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí depois vocês terminam de contar. Todos esses, cada um desses pedacinhos pequenininhos, esféricos, ou com mais espichadinhos, menos espichadinhos, eles são micro-organismos que são seres que são unicelulares. E se eles são unicelulares, qual é o tipo de célula que ele tem? Procarionte. Bom? Então, essa aula foi destinada à explicação das células procariontes, que é um tipo de célula presentes nos organismos unicelulares. Na nossa próxima aula, nós vamos falar do tipo de células presentes no meu corpo, por exemplo, ou no seu corpo, no corpo de uma planta, que é visível. Se ela é visível, significa que ela é um ser vivo formado por vários conjuntos celulares. Então, essa célula é denominada eucarionte. Então, na nossa próxima aula de ciências, nós vamos falar sobre as células eucariontes. Qualquer dúvida referente ao tipo de células procariontes, sobre quais são as estruturas que formam uma célula procariontes, podem entrar em contato comigo para retirar ou perguntar aquilo que vocês não compreenderam bem. Até a nossa próxima aula, ou no plantão de dúvidas.